É um prazer estarmos de novo consigo nos apontamentos da semana. Se viu a nossa emissão da semana passada, sabe que esta é a segunda emissão, subordinada ao tema geral do Evangelho em Gálatas. Na semana passada vimos algumas particularidades do autor desta carta, o apóstolo São Paulo, que se prendiam com a sua origem, não apenas familiar, mas também religiosa, e com o seu percurso feito até o momento em que teve o seu encontro com Cristo e fez uma mudança radical na sua vida. Hoje vamos ver algumas características desta carta aos Gálatas, que foi escrita entre os anos 50 e 60 da nossa era. Cada escrito tem uma história, cada livro tem uma gênese, uma razão para a sua existência e um objetivo que o autor se propõe a alcançar. Hoje pretendemos examinar quais foram as circunstâncias que levaram São Paulo a escrever esta carta e que objetivo pretendia ele alcançar. Para abordarmos este tema, temos connosco em estúdio a Marisa Ferreira e o pastor Paulo Lima, aos quais agradecemos o convite e o privilégio de podermos estar aqui convosco. E gostaríamos de começar justamente por uma questão que se prende com a introdução desta epístola aos Gálatas. Pastor Paulo Lima, de que modo é que os primeiros parágrafos desta epístola, desta carta aos Gálatas, apresentam a posição que São Paulo tinha a respeito do seu chamado e da sua autoridade para ensinar e para corrigir? O apóstolo Paulo é muito claro ao reclamar a autoridade apostólica que ele tinha. Não é por acaso que ele começa logo no primeiro versículo, o versículo é a primeira frase, digamos assim, da epístola, quando ele diz Paulo, apóstolo, e depois diz, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Portanto, ele tinha essa noção clara e ele tinha que defender essa sua posição de que ele não era apóstolo por chamado de ninguém, não tinha sido nenhum dos apóstolos de Jerusalém que o tinham impulsado no cargo de apóstolo, não tinha sido nenhum homem que o tinha feito, mas tinha sido o próprio Jesus. Por isso é que ele diz mais à frente na sua epístola, no versículo 11 do primeiro capítulo, que o evangelho que foi anunciado por ele não era segundo homens, e ele diz mesmo, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que é que eu estava aqui a falar? Eu estava a dizer que quando Jesus lhe apareceu, o episódio que é relatado no livro de Atos, no capítulo 9, Jesus comissionou para ele ser apóstolo dele. O que é que significava apóstolo? É uma palavra grega que significa enviado. Alguém que é enviado para falar em lugar de outro. E, portanto, o que Paulo estava aqui a reclamar para ele era um apostolado não de origem humana, mas de origem divina, dada pelo próprio Cristo. E só para acrescentar porque é que ele o fazia. Porque a carta aos Gálatas mostra que havia uma polémica em relação à autoridade que Paulo tinha como apóstolo. Será que ele era um verdadeiro apóstolo ou não? Porque ele nunca tinha convivido com Cristo, aparentemente não há registros nenhuns que ele tivesse convivido com Jesus enquanto Jesus esteve nesta terra, no seu ministério de 3 anos e meio na Palestina. E, portanto, havia quem dissesse, não, ele não é apóstolo nenhum, porque os apóstolos são os 12 que o próprio Jesus escolheu enquanto esteve entre nós e que testemunharam do ministério e da vida de Jesus e da sua ressurreição. Paulo contesta isso, dizendo, não, eu sou apóstolo também porque Jesus me apareceu no caminho para Damasco e, portanto, me comissionou para pregar o Evangelho. Marisa, o que é que tu achas? Nós às vezes temos uma imagem de uma igreja primitiva, que era uma igreja impulsionada sobre o Espírito Santo, todos unidos, uma maravilha, não haveria atritos, não haveria problemas. No fundo, o apóstolo São Paulo começa logo do início a defender-se, afinal de contas há alguns problemas. Havia, realmente. E é interessante porque esta região, ou estas pessoas às quais ele se dirigia nesta carta, a Galácia, estes cristãos, os Gálatas, realmente nós sabemos que naquela região eles eram de origem pagã, a maioria deles era realmente uma origem pagã, não eram judeus, e daí esta facilidade com que eles tiveram em começar-se a desviar, a fugir um pouco daquilo que Paulo tinha-lhes ensinado inicialmente e a ouvir ideias de outros judeus que tinham ido ali para dizer, talvez Paulo não é assim, tão importante o que ele diz, não é assim, não devemos ouvi-lo tanto e tal. Então, realmente, dá para ver logo no início desta carta como ali na Galácia havia realmente ideias a se infiltrar de que, a tentar desviar a autoridade de Paulo e aquilo que ele tinha dito, a dizer que não seria verdade ou não seria bem assim, não é? Eu acho muito interessante esta carta, porque o inicinho, como o pastor Paulo já disse, se nós formos comparar outras cartas de Paulo, aos Colossenses, Filipenses, ele não faz isto de começar logo imediatamente a se justificar, porque realmente fez claramente que isto é uma justificação da parte de Paulo, a dizer, eu sou apóstolo, apresenta-se como Paulo, apóstolo,
não da parte de homens, e começam logo a se explicar que, na verdade, ele tem a autoridade de apóstolo porque Jesus interferiu, veio interferir na sua vida num dado momento, apareceu a ele se converteu e recebeu esta missão da parte de Jesus para ir pregar aos gentios e depois até mais à frente... Tal como todos os outros apóstolos. Como os outros também, exatamente. E vê-se realmente que Paulo sentiu aqui que ele precisava de fazer isto, precisava de escrever esta carta a estas pessoas, precisava de dizer alguma coisa, senão consequências negativas iriam acontecer. Provavelmente os membros iriam rapidamente mudar as ideias que eles tinham em relação ao Evangelho e até ele depois diz aqui claramente, não é, que iriam estar a acreditar numa coisa que não é verdade e tal. Não é esta a primeira igreja em que, ou a primeira série de igrejas, porque a Galácia era mais uma série de igrejas do que uma igreja, digamos assim. Aliás, ele fala mesmo às igrejas da Galácia. Exatamente. Nós reparamos que também na carta a Corinto, a autoridade apostólica de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, era colocada em questão, não porque ali também pelo havia mesmo vários problemas, mas por outros problemas. É fácil as autoridades apostólicas serem postas em causa. Ainda hoje é fácil. É fácil. Na vossa opinião, isto relevará do quê? Será a contestação da autoridade? Será as pessoas quererem fazer aquilo que lhes apetece? Será um excesso de liberdade? Eu penso que o problema não é uma contestação da autoridade, porque a contestação da autoridade aqui, da autoridade apostólica de Paulo, é acessória. Quem a fazia eram os judeus do partido fariseu que se tinham convertido ao cristianismo, que estavam agarrados à lei de Moisés. Diziam que para ser cristão era necessário ser-se judeu e, portanto, observar a lei, ser circuncidado e por aí fora. E esses homens é que tinham uma agenda a defender. E a agenda que eles queriam defender junto dos Gálatas era precisamente essa. Não, vocês aceitaram o Evangelho, aceitaram Cristo, mas agora têm que se tornar judeus, como nós. E Paulo era um obstáculo a essa agenda que eles queriam implementar. Portanto, quando eles contestam a autoridade de Paulo, eles não contestam a autoridade por ser uma autoridade, mas por ser uma autoridade que era adversa aos princípios e à perspectiva que eles tinham do cristianismo. Mas por isso é que eles contestam. O que é interessante e o que eu acho interessante é que estes problemas que apareciam na Galácia, que apareciam em Corinto, apareciam sempre que Paulo não estava lá. Sim. Porque será, não é? Não é? É mais fácil, não é? Falar nas costas ou na ausência de Paulo. Porque realmente vê-se que, para Paulo, quando Paulo soube disto que estava a acontecer, para ele escrever uma carta deste tipo, até com esta dureza de vocabulário e a entrada até da carta ser direta. Ele está a querer passar uma mensagem e está a dizer diretamente, não é? Se ele está a agir desta forma é porque realmente ele tinha a noção da gravidade da situação e que ele precisava de interferir. Depois, ele saberia que, apesar da autoridade dele estar a ser contestada, na verdade não era porque eles sabiam que realmente ele tinha autoridade. E tanto é porque, por onde ele ia, por onde ele passava, quando pregava, ninguém podia contestar a autoridade que ele tinha. Porque ele falava da experiência dele, ele falava da verdade que ele tinha carregado e que Jesus tinha-lhe dado. Então, até estes judeus que tinham realmente uma agenda e que queriam impor a sua vontade para manter tradições que eles achavam que deveriam ser mantidas, Paulo, mesmo assim, ele escreve com dureza porque ele sabe que ele vai ser ouvido, porque até mesmo estes próprios judeus sabem que não tem nada do que ele dizia era mentira. O evangelho que ele pregava era a verdade, era aquilo mesmo. Só que realmente eles tinham um desejo de manter coisas, estavam agarradas àquilo. E que não tinha mais sentido dentro do Há uma questão interessante acerca da autoridade que ainda hoje nós podemos também fazer valer. O apóstolo Paulo, certamente que nestas comunidades ele ensinou, e a Bíblia diz-nos que, o Novo Testamento diz-nos que ele passava muito tempo a ensinar, mas ele convivia com estas pessoas, não é? E Jesus Cristo dizia que aquele que tem maior autoridade é aquele que é o servo dos seus conservos. E para isso é preciso convivência, não é preciso tempo. É preciso essa convivência. E era isto que o apóstolo São Paulo tinha, que estes elementos não possuíam. Exatamente. E que... Sim, isso era a vantagem que ele tinha. E por isso é que ele pode escrever esta carta como escreveu. E ele tem mesmo momentos, apesar da carta ser muito dura, direta, cortante mesmo, ele tem momentos de grande ternura para com as pessoas. Quando ele diz, por exemplo, da maneira como os Gálatas o receberam, quando ele chegou primeiro entre eles, que ele chega a mesmo usar aquela frase: se fosse preciso, vocês tirariam os vossos olhos para me os dar, fazendo talvez menção a uma doença do nível ocular que ele teria tido e que teria levado àquela região. Portanto, ele tinha uma grande empatia e uma relação firme com aquelas pessoas, e por isso podia-lhes falar assim. Mas ele estava seriamente preocupado, porque a autoridade que aqueles que tinham chegado de Jerusalém, os judeus, os cristãos judaizantes, de origem judaica farisaica,
era também grande, porque eles reclamavam a autoridade dos apóstolos de Jerusalém, de Pedro, de João, de Tiago, o irmão de Jesus. Portanto, era uma autoridade grande e o apóstolo, não estando lá, sentiu que era necessário fazer alguma coisa porque ele estava a sentir que os Gálatas estavam-se a desviar. Exatamente. Uma segunda questão que esta epístola nos coloca, logo na sua introdução, é que de forma é que o apóstolo Paulo, portanto, exprime os seus sentimentos a respeito da influência destas doutrinas erradas e dos efeitos que elas podem ter nos membros da Igreja. Ele é claro aqui no verso 6, logo no início, quando ele diz, começa logo com o verbo, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, ou seja, não existe, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Palavras duras. Primeiro ele mostra o seu sentimento. Estou admirado, estou espantado que vocês tenham ouvido estas pessoas a tal ponto de começarem a mudar a forma de pensar, né, em relação ao evangelho. E tão depressa. E depois ainda diz claramente que estes alguns querem perturbar e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, realmente isto é duro e por mais que, talvez para os Gálatas, obviamente não tinham esta noção, achavam que eram irmãos deles, cristãos, que realmente estavam até com as melhores das intenções a querer consertar um pouquinho o que Paulo estava a fazer. E que até eram cristãos mais bem informados, porque vinham de Jerusalém, do centro de onde estava a sede da Igreja Apostólica na altura, e portanto saberiam mais do que eles próprios Gálatas. Há aqui uma certa humildade também destes Gálatas que dizem, não, estes homens que vêm de longe, vêm junto dos apóstolos de Cristo, que certamente sabem o que é que estão a dizer. Claro, há uma abertura para ouvir. Havia uma abertura para ouvir o que eles tinham para dizer. O problema é que o que eles tinham para ouvir dizer punha em causa completamente o Evangelho tal como Paulo o compreendia e como o anunciava. Exatamente. E como ele devia ser compreendido. E ele chamou de desertores. Ele está a dizer, vocês estão a ter a mesma atitude, de passar de uma coisa para outra. Atitude que um soldado romano teria dentro do exército romano. E, portanto, essa atitude, um desertor em qualquer exército é passível de um tribunal mais marcial e de uma condenação grave. E, portanto, o que o apóstolo São Paulo aqui está a dizer é justamente qualquer coisa que o próprio São Lucas, no livro de Atos, vai, digamos, dizer a respeito de uns cidadãos de Bereia. É que esses cidadãos de Bereia, quando neste caso o apóstolo Paulo lá ia pregar o Evangelho também, estes cidadãos de Bereia não assimilavam imediatamente aquilo que o apóstolo São Paulo dizia, mas iam verificar. Será que este admirar tão depressa daquele que vos chamou não é uma acusação implícita a estes Gálatas de não terem verificado? Sim, é um pouco. Mas o problema é um problema teológico que está aqui na base. Porque eu tenho a certeza que os cristãos fariseus que foram de Jerusalém e contactaram os Gálatas e os estavam a tentar desviar para um outro evangelho, como chama Paulo, também usavam as Escrituras. Não é dito explicitamente, mas podemos acreditar que sim. Portanto, era uma questão de hermenêutica, de interpretação das Escrituras e de interpretação de qual era a mensagem essencial de Cristo. É aqui que se joga a questão. E o Paulo tinha uma posição muito forte sobre isso. Ele dizia, para ser cristão não é necessário ser judeu. Esta é a questão cultural e teológica que está na base. E o que os judeus que tinham vindo de Jerusalém e estavam a encaminhar os Gálatas queriam dizer é que não, vocês para serem cristãos têm que ser judeus primeiro. Ora bem, e era isto que eu queria chamar aqui a atenção justamente. O que está na base é justamente uma interpretação do que é o todo do Evangelho, não é? Exatamente. Porque o apóstolo Paulo vai até utilizar uma hipérbole. Se me permitem, eu vou aqui ao versículo 7, ou 8, perdão, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, portanto, ele inclui-se, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema. Ou seja, nem que venha uma visão. Há um princípio que o apóstolo Paulo está aqui a colocar, que é o princípio da não contradição. Não pode haver contradição dentro das Escrituras, na revelação. Ou eu estou errado, exatamente, ou estes amigos que vieram de Jerusalém com uma autoridade dos apóstolos de Jerusalém uma coisa diferente, estão errados. Exatamente. É isso mesmo. A tradição aqui no sentido mais nobre do termo, ou seja, aquilo que era transmitido, que os apóstolos tinham recebido de Cristo e que o próprio Paulo tinha recebido através de uma revelação direta de Cristo, não poderia ser posta em causa por outros que viessem dizer a tradição não é essa, mas é esta outra. Portanto, tinha que haver um critério, e o critério, na altura, eram as Escrituras do Antigo Testamento, mas eram também as experiências carismáticas que os apóstolos tinham tido, nomeadamente o apóstolo Paulo, em visão... E não seria as Escrituras do Antigo Testamento explicadas agora à luz do fenómeno que tinha sido Jesus Cristo?
Marisa, o que Exatamente. é que tu achas? E eu achei muito interessante como o Paulo realmente, além desta carta ter um objetivo muito claro de chacoalhar, não é? Pronto, tentar fazer os gálatas perceberem o erro grave que eles podiam estar a cometer ou a cair ou caminhar para isso. Paulo nunca consegue fugir de ensinar, porque ele é um professor mesmo nato. E no início, logo na abertura, na saudação inicial, que ele não precisava nem sequer dizer muita coisa, era apenas dizer Paulo e qualquer coisa mais, que ele costumava muito dizer sempre graça e paz a vós outros. Ele não só disse graça e paz como diz em todas as outras epístolas, mas ele ainda por cima acrescenta o que para ele seria um resumo do Evangelho, ou a essência, ou o principal do Evangelho. E isto já é em si mesmo um início de uma liçãozinha dentro do contexto que ele está a dizer aos Gálatas. Exatamente. Porque ele começa por dizer graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E então, Portanto, ele está logo a dizer quis deixar qual é a aqui centralidade. claro o que é mais importante, que Jesus morreu pelos nossos pecados com o objetivo de nos arraigar deste mundo perverso, deste mundo de pecado. E é interessante quando Paulo diz aqui deste mundo, torna o Evangelho global, torna o Evangelho a todas as pessoas. E é isso que era o objetivo da missão de Paulo. Paulo foi chamado por Jesus para pregar ao mundo todo. E é por isso que alguns judeus não achavam muita graça ao que ele dizia. A questão era uma questão, se posso ainda dizer isto, a questão era uma questão de justificação. Como é que nós somos justificados? Era essa a questão que estava a dividir Paulo de um lado e os judeus fariseus. Como é que nós somos aceitos por Deus? Como é a nossa salvação? Como é que nós somos tornados justos diante de Deus? Como é que Deus nos justifica? Nos diz, tu és um homem justo, podes herdar a vida eterna que eu tenho para te oferecer. Paulo dizia, é pela fé exclusiva em Cristo. Os que tinham vindo até à Galácia e que estavam a perverter o Evangelho que Paulo anunciava diziam, não, é pela observância, é também pela observância da lei de Moisés. E é isto que dividia. Claro. E por isso é que Paulo diz que o Evangelho que estava a ser anunciado por estes, entre aspas, enviados dos apóstolos, era um falso Evangelho. Era um Evangelho que desvirtuava a mensagem de Cristo. O nosso tempo voa e nós temos ainda tempo para uma última questão. Quais são alguns dos desafios doutrinais específicos que a nossa Igreja enfrenta hoje e que requerem também uma posição decidida e determinada da nossa parte? A Igreja Adventista, posso? Permita-me. Vai. Há desafios à direita e há desafios à esquerda. À direita, isto é, de uma aula mais conservadora, ultraconservadora, não a aula conservadora em si, mas algumas pessoas dessa aula que estão a levantar a questão da Trindade, por exemplo. A saber se alguns pioneiros adventistas aceitavam a Trindade ou não e o que é que isso implica para a nossa teologia atualmente. É uma falsa questão, porque a nossa doutrina não está fundada, e as nossas crenças não estão fundadas no que um pioneiro aqui e outro ali diziam, mas no que a Bíblia revela. E, portanto, o que tem que estar de acordo, o que é o critério da verdade é a Bíblia e não a opinião deste pioneiro ou outro. Mas é uma questão quente que está a assolar a nossa Igreja a nível, pelo menos no mundo ocidental. Do lado da esquerda, ou seja, dos adventistas liberais ou ultraliberais, são duas questões que são perigosas. A primeira tem a ver com o evolucionismo teísta, ou seja, a doutrina que diz que Deus realmente criou o mundo, mas usou o processo de evolução para criar o mundo. Isso é complicado, porque põe em causa os 11 primeiros capítulos de Gênesis, vão para a água abaixo, e isso implica que, por exemplo, nem Adão e Eva eram pessoas reais, o que implica, por sua vez, que o pecado, chamado pecado original, nunca existiu, e, portanto, que o pecado, não sabemos como é que o pecado aparece, não sabemos o que é que Cristo vem cá fazer, se estes relatos não são reais, não são históricos. O problema do sábado é posto também porque o sábado está fundado na semana original da criação de 7 dias, e o evolucionismo teísta diz que essa semana nunca aconteceu. Portanto, isso é uma questão. Uma outra questão ainda do lado da ala da esquerda, da teologia liberal adventista, tem a ver com a questão do santuário, a nossa doutrina do santuário. Muitos teólogos adventistas ultraliberais não aceitam essa doutrina, dizem que não tem fundamento bíblico, o que é disparatado do meu ponto de vista. E isso é crucial porquê? Porque anula completamente a nossa identidade, não sabemos porque é que surgiu, se a questão do santuário é posta de parte, não temos nenhuma justificação para existir como igreja. A nossa fundação em 1844 e 63 não tem razão de ser. E desvirtua completamente a nossa compreensão do tempo do fim, porque o juízo investigativo, que é o que nós em Adventista dizemos ser o julgamento que Jesus está a realizar no céu desde 1844 até ao fim dos tempos, não existe, porque não há santuário para que ele exista. E, portanto, são problemas cruciais que lançam desafios. E realmente Paulo sabia que precisava de combater
estas ideias que destruíam a autoridade, porque a autoridade dada por Jesus Cristo, não é? Porque realmente elas acabam por destruir a fundação das crenças e da própria Igreja. Claro. E realmente eu, quando se lê Gálatas e quando pensei sobre esta questão da autoridade de Paulo, hoje em dia nós sofremos muito com esta destruição da autoridade, sentimento de autoridade, a começar da família e a acabar na política, claro, por exemplo. E realmente na Igreja, cada um na sua própria Igreja, mas também eu, por exemplo, na Igreja Adventista, penso que se eu destruir a minha crença na autoridade da Bíblia como um todo e também, de certo ponto, na autoridade da Igreja como organização sancionada por Deus e dirigida por Deus, basicamente tudo o que eu acredito vai por terra. Claro, então, realmente, é verdade. Olha, eu agradeço imenso a vossa colaboração e o diálogo que se estabeleceu aqui connosco. Como acabámos de ver, São Paulo escreveu esta carta para fazer face a 3 problemas presentes nas comunidades cristãs que ele tinha fundado na Galácia. Um problema era de origem doutrinária, em que uma doutrina contrária ao Evangelho pregado pelo apóstolo tinha sido introduzida por pessoas estranhas à comunidade dos Gálatas. O segundo problema prendia-se com a autoridade apostólica de Paulo, que fora posta em causa por essas mesmas pessoas vindas do exterior. Finalmente, Paulo constata que os Gálatas tinham feito pouca resistência a estas 2 questões e se tinham deixado levar, abandonando as bases seguras do Evangelho sobre as quais tinham começado a edificar a sua estrutura religiosa e espiritual. O risco era perderem completamente o rumo e o sentido verdadeiro do Evangelho no que respeita à salvação. Este não é apenas um risco que corriam as igrejas da Galácia há 2000 anos atrás. É um risco real no mundo dominado pelos rápidos meios de comunicação, onde milhares de ideias e doutrinas circulam apoiadas por vezes em elaboradas filosofias e argumentos, mas que de uma forma subtil levam muitas pessoas a derivar da verdade simples e objetiva do Evangelho, fazendo perder a esperança da salvação, tal como ela é em Cristo Jesus. A segurança face a estas ideologias é reconhecer a autoridade da Bíblia e estudá-la de forma a conhecer o essencial do que Deus deseja de cada um de nós em matéria de salvação. Ao estarmos seguros no ensino bíblico, não seremos abalados pelas teorias mais sofisticadas e saberemos inclusive reconhecer o que é certo e o que é errado das diversas ideias religiosas que circulam no mundo global em que vivemos. Foi um prazer ter estado consigo e espero que volte a estar connosco aqui nos apontamentos na próxima semana em que vamos dialogar acerca da unidade do Evangelho. Despedimos-nos com amizade, desejando as maiores bênçãos de Deus na sua vida.